Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde a cada domingo nós refletimos os textos que são propostos pela Igreja na Liturgia da Palavra. E nós estamos vivenciando neste domingo o batismo do Senhor, a solenidade do batismo do Senhor Jesus. Então eu convido a você, já curtir o vídeo para dar uma ajuda aí na divulgação deste apostolado. Se você também não é inscrito, se inscreva no canal e compartilha também aí com os teus irmãos para a nossa melhor divulgação dessa evangelização aqui no YouTube. Meus amados irmãos, a festa da solenidade do batismo do Senhor é a festa que vem fechar, uma série de 5 festas que a igreja celebra nesse período do Natal, concluindo aí o período do Natal. Nós temos ali a primeira festa, que é o próprio Natal do Senhor. Depois nós temos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Depois nós temos aí a Sagrada Família. Em seguida nós temos a Epifania do Senhor, onde Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, é revelado a todos os povos. E agora, concluindo essa série de festas, revelando a pessoa do Messias, revelando a pessoa de Jesus, nós temos hoje a solenidade do batismo do Senhor. Então, meus amados irmãos, o batismo do Senhor ele tem 3 dimensões. A primeira dimensão é revelar a filiação divina de Jesus. A segunda dimensão é a unção com o Espírito Santo que Jesus recebe para daí começar a sua missão. E o terceiro aspecto é, na missão de Jesus, ele nos livrar do domínio de Satanás. Então, vamos iniciar pelo evangelho de hoje, que é extraído de São Marcos, capítulo 1, versículo do 7 ao 11, porque nós estamos aí no ano litúrgico B, e o evangelho que é lido nesse período, nesse ano litúrgico, no ano B, é o evangelho segundo Marcos. Então, vamos lá. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu, Jesus Cristo. Eu não sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Então, meus amados irmãos, o primeiro aspecto da solenidade do batismo do Senhor e também do próprio batismo de nosso Senhor Jesus Cristo como um fato histórico, o primeiro aspecto é revelar a filiação divina de Jesus. É revelar que Jesus é Filho de Deus. Aquilo que o apóstolo João escreveu no primeiro evangelho, no capítulo 1, versículo 18. Ele é o unigênito de Deus, ou seja, o único Filho de Deus. Ele é o unigênito. Então, meus amados irmãos, o primeiro aspecto desta solenidade é revelar a filiação divina de nosso Senhor Jesus Cristo. É mostrar para nós que ele é Filho amado de Deus. E nós sabemos que esse batismo também nos revela não somente a filiação divina, mas que Deus que Jesus é consubstancial ao Pai. Ou seja, que ele e o Pai são divinos. Que o Espírito Santo também, Jesus é consubstancial ao Espírito Santo. Revelando para nós
que Jesus não é apenas um homem, mas Jesus é Deus. E sendo Deus, Deus Pai o revela como Filho unigênito e como Filho amado. Na primeira leitura de hoje, que foi extraída do profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 42, do versículo 1 ao 4, depois o 6 ao 7, vem para nós também revelar esse servo, vamos dizer assim, específico para trazer libertação ao povo de Deus, e ele deixa muito claro também no texto que é o próprio Jesus. Assim fala o Senhor: eis o meu servo. A mesma expressão que é usada no batismo por Deus, quando fala ao seu filho Jesus e quando fala à multidão que está no Jordão. Eis aí o meu servo. Quando Deus diz, né, tu és o meu filho amado, né? Em outros evangelhos, no evangelho de São Mateus, ele diz, eis aí o meu filho amado, né? Usando a mesma expressão que Isaías coloca. Assim fala o Senhor: eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, ele se compraz, ou melhor, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, e ele promoverá o julgamento das nações. Veja, pus o meu espírito sobre ele. E nós podemos ver no batismo quando diz que Jesus viu os céus abertos e o Espírito repousar sobre ele. Então, esse Espírito de Deus que foi, né, a terceira pessoa da Trindade, que foi repousar sobre Jesus, veio ungir Jesus como homem, né? Jesus 100% Deus e 100% homem, para a missão que lhe era própria. E qual era a missão? Isaías diz para nós: eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Então ele promoverá o julgamento das nações. E veja que Isaías vem dando as características de Jesus Cristo. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Aqui nos faz lembrar os evangelistas que diz que ou melhor, o próprio Isaías que diz que como ovelha muda, ele foi levado aos tosquiadores. Nós podemos ver também os evangelistas narrando que enquanto Jesus estava sendo julgado, ele não abriu a boca. Ele se colocou mudo diante deles. Então nós podemos ver a missão de Jesus é realmente redentora. Ele diz, ele não quebrará uma cana rachada e nem apagará um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Então Jesus ensinou onde ele pôde, ensinou nas cidades vizinhas e depois disse aos apóstolos: ide por todo o mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, quando diz, não esmorecerá nem deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra, os países distantes esperam seus ensinamentos. E Jesus mesmo disse, eis que eu tenho ovelhas fora desse aprisco, e elas precisam ouvir a minha voz e retornar. Porque só assim haverá um só rebanho e um só pastor. E as ovelhas ouvirão a voz de Jesus como? Ouvindo os apóstolos. Porque Jesus também disse aos apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E veja que as nações que ouvirão os ensinamentos do Senhor, ele diz, eu, o Senhor,
te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações. Então veja que Deus revela que Jesus é luz das nações, que Jesus é Senhor, que Jesus é aquele que vem trazer a justiça. Eu te formei e te constituí como o centro de aliança nova. Ele é a nova e eterna aliança. Ele é a luz das nações, para abrirem os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Meus amados irmãos, o primeiro aspecto do batismo de Jesus, como nós vimos, é revelar a filiação divina. O segundo aspecto é a unção com o Espírito Santo, e essa unção que Jesus recebe do Espírito e no Espírito e pelo Espírito impulsiona Jesus a realizar o terceiro aspecto do seu batismo, que é nos livrar do demônio. E por isso ele diz no versículo 7 da primeira leitura de hoje, ou melhor, no versículo 6, eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Então, a missão de Jesus é exatamente essa: redimir a humanidade, redimir o povo de Deus, redimir aqueles que andavam nas trevas. E o apóstolo Pedro, no Atos dos Apóstolos, segunda leitura de hoje, mostra para nós essa missão de Jesus de maneira ainda mais, vamos dizer assim, especial. Nós podemos ver na segunda leitura de hoje, que é extraída do Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 ao 38, o apóstolo Pedro dizendo para nós, mostrando para nós o porquê Jesus foi batizado, não somente deixando compreender a sua filiação divina e a sua unção com o Espírito Santo, mas mostrando o que Jesus iria realizar depois que fosse ungido pelo Espírito Santo. Então veja o apóstolo Pedro dizendo. Pedro tomou a palavra e disse, de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Ou seja, a epifania do Senhor, que nós celebramos a festa anterior a esta, mostra que Deus veio para todas as nações. Pelo contrário, ele não faz distinção de pessoas, mas pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertence. Louvado seja Deus, porque somente assim, eu e você, podemos fazer parte desta graça. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhe anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Então Deus enviou sua palavra por meio de Jesus, a palavra. Então Deus enviou o evangelho, a boa notícia, por meio daquele que é a boa notícia, Jesus Cristo. Não somente para nós, porque Pedro diz que ele é Senhor de todos. E ele conclui dizendo, vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. E para que Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder? Ele andou por toda a terra e por todos os lugares, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele.
Então, meus amados irmãos, nós precisamos aplicar na nossa vida, principalmente, o terceiro aspecto do batismo de Jesus, que foi nos libertar das garras de Satanás. Jesus veio para isso, para nos salvar, para nos redimir, para nos libertar. E vivenciar e viver a solenidade do batismo do Senhor é exatamente dizer sim a Ele, dizer: eu te aceito, Senhor. Eu te quero como meu Senhor e Salvador. E somente assim nós iremos poder, junto com o salmista, dizer: filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai-o com santos ornamentos. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é Salvador, porque Ele nos redimiu. Que nós possamos, meus irmãos, agradecer a Deus por sua graça e por sua misericórdia. Que nós possamos agradecer a Deus que nos revelou o seu Filho unigênito, que estava no seio da eternidade e foi introduzido como primogênito de um povo que andava nas trevas, mas que viu uma grande luz, Jesus Cristo. E assim foi tirado do reino das trevas e introduzido no reino de luz. Obrigado, Senhor, por esta graça. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e a tua misericórdia. Celebrar o teu batismo é reconhecer que tu és Filho de Deus. É reconhecer que tu fosses ungido pelo Espírito Santo. E é aceitar que tu viestes nos libertar do reino de Satanás. Amém. Dá uma curtida no vídeo, compartilha e se inscreve se você ainda não é inscrito. Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção.